Boa noite. Nós estamos aqui ao vivo para mais uma live sobre o TCC. Um assunto que nós vamos trabalhar hoje é um assunto muito importante, né, que nós vamos falar sobre a estrutura da monografia do TCC, tá? Então vamos aguardar aqui um minutinho o pessoal entrar. Eu vou colocar aqui já o título da nossa live, tá? Então que é esse aqui, os desafios da escrita. Então, boa noite, Marcos Vinícius, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Nós vamos começar já a falar do nosso tema. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui, rapidão. Então, vamos lá. Pronto, né? Então, muito boa noite. Muito boa noite. Nós vamos começar a falar sobre a questão da monografia do TCC, mas para quem não me conhece, meu nome é Angélica, né? Eu sou professora da PUC Goiás, eu já oriento TCCs lá na PUC, já tem ali mais ou menos ali uns 17 anos. E por que eu oriento TCCs? Porque, gente, é algo assim que eu amo fazer, eu adoro orientar TCCs, eu já tenho ali mais ou menos ali umas 100 monografias de TCCs, né, alunos que já foram aprovados, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na PUC Goiás ou em outras faculdades. Então é algo assim que realmente eu gosto muito de fazer. E aí o que acontece? Eu resolvi, num dado momento, compartilhar esse conhecimento que eu trouxe lá da PUC Goiás, na orientação dos alunos, para aqui para o Instagram, para poder beneficiar mais algumas outras pessoas dentro dessa questão do TCC. Né? Eu vou mandar aqui um aviãozinho, né, para algumas pessoas, para as pessoas saberem que nós estamos aqui ao vivo. Deixa eu só mandar aqui convite para algumas pessoas. Daqui a pouco nós já vamos começar. Aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o pessoal vai entrando aqui aos poucos. Então, qual que é o tema da live de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios da escrita do TCC. Tá? Então, nós estamos aqui já na meados do mês de setembro. Eu acredito que algumas pessoas já devem estar parando para pensar como que vai fazer a questão da escrita do TCC. Pronto, já fixei aqui o comentário. As pessoas que entrarem já vão poder ver o tema do TCC. Então, normalmente, quando a pessoa vai fazer a escrita do TCC, qual que é a primeira coisa que a maioria das pessoas elas começam a imaginar? Primeira pergunta que a aluna sempre me faz é o seguinte: professora, quantas páginas eu devo escrever no TCC? Então, normalmente, vai depender se o TCC ele é monografia ou se ele é artigo. Se for monografia, o comum é que o TCC ele tem ali de 60 a 80 páginas. Então, esse é o normal para a monografia. E se for artigo, geralmente o artigo ele é um pouquinho menor, ele na faixa ali de umas 15 para 20 páginas, se for o artigo do TCC. Agora, a principal recomendação, normalmente eu dou assim para as pessoas, é o seguinte: sempre consulte o manual da sua faculdade, né? Tem faculdades que já chegam e determinam, olha, eu preciso que o TCC tenha no mínimo uma certa quantidade de páginas e no máximo uma certa quantidade. Então, esses valores aí de 60 a 80 páginas para monografia e de 15 a 20 para o artigo é o mais comum que se costuma achar. Mas o que eu gosto de deixar claro é que é o seguinte: isso aí não é um valor assim que a gente fala fixo, né? E se passar um pouquinho, tem problema? Não tem problema. E se ficar um pouquinho menos que as 60 páginas na monografia, também tem problema? Se for um trabalho que estiver bem escrito, não tem problema.
tá? Então, isso aí é uma orientação mais ou menos para que você possa se guiar quanto à quantidade de páginas da sua monografia do TCC. Tá? Então, mais ou menos ali de 60, 80 para monografia, de 15 a 20 páginas, se for o artigo acadêmico, normalmente é o mais comum que a gente costuma observar. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte, então tá, e por onde que eu começo a escrita? A maioria dos alunos, quando eles vão começar a escrever a monografia, a maioria começa escrevendo ali pelo início da monografia. Então, normalmente, o aluno, a primeira coisa que ele faz é a capa, a folha de rosto, folha de aprovação, porque aquilo ali já é mais ou menos padronizado e o aluno já quer deixar aquilo ali já pronto desde o início. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, deixa isso aí para o final, né? E por onde que começa a escrever? Olha só, se você quiser ganhar tempo, a primeira coisa que você começa a escrever é o seguinte, normalmente você já tem o tema, você já fez a parte prática do seu TCC, você precisa colocar no papel a monografia para entregar para a banca. Então, você começa escrevendo sobre a metodologia que você usou lá na parte prática do TCC. Aí muita gente pode estar se perguntando, mas lá na metodologia, a metodologia não é lá na frente? Pois é, mas olha só, por que começar pela metodologia? Porque normalmente é algo que o aluno já fez e acaba ficando algo assim mais fácil, você falar de algo que você já está pronto. Aí depois que você escreve a metodologia, você redige o que a gente chama os resultados, né? Normalmente o resultado da sua pesquisa, os comentários, ou seja, aquela discussão dos comentários. Então, comece pela metodologia, depois você vai lá e coloca os resultados e discussões dos resultados da sua pesquisa, e aí você vai lá e escreve a conclusão, onde você vai colocar a conclusão do seu trabalho. Entrou aí agora Eric Dantas, seja muito bem-vindo, Eric. Nós estamos aqui falando sobre a escrita do TCC, né, os grandes desafios, algo assim que os alunos preocupam bastante, mas né, com a orientação certa dá para fazer tudo direitinho. Então, assim, então você começa ali pela metodologia, faça a parte dos resultados, discussões dos resultados, escreva a conclusão, que muitos até preferem chamar de considerações finais, então fez isso. Volta lá e redige a introdução. Aí muita gente pergunta, mas a introdução não é lá no início da monografia? Normalmente é, mas por que a gente deixa a introdução para o final? Porque assim, muitas vezes, se você começa a escrever primeiro a introdução, qual que é o risco que você corre? Às vezes você vai lá e coloca algum objetivo de alguma coisa que vai ser feito no TCC ou alguma metodologia, ou seja, a introdução normalmente é a parte do planejamento, é aquilo que você colocou lá no projeto de pesquisa. E muitas vezes ao longo do TCC essas coisas mudam. Então o que acontece? Você acaba tendo o mesmo trabalho 2 vezes. Então, finaliza a parte prática, escreva toda a parte prática, escreveu as conclusões? Volta lá e faz a introdução, sempre não pode esquecer de relacionar os objetivos da introdução com aquilo que você colocou lá na conclusão. Se lá na introdução você coloca os objetivos a serem alcançados, lá na conclusão você vai fazer uma discussão se aqueles objetivos realmente foram alcançados totalmente ou parcialmente e assim por diante. E aí, qual que é a última coisa que normalmente você vai colocar na sua monografia do TCC? O referencial teórico. Por que o referencial teórico ele fica para o final? Ora, gente, o referencial teórico ele é feito em cima de pesquisas, em artigos, em livros, ou seja, alguma bibliografia que você consultou para embasar a parte prática. Então, se você já sabe aquilo que você fez lá na parte prática, fica muito mais fácil depois você ver o que você precisa colocar lá no referencial teórico. Qual que é o problema quando você começa a escrever pelo referencial teórico? Ora, gente, pesquisa é um negócio muito dinâmico. Às vezes você vai lá, faz um referencial teórico, cita coisas que não vão ser usadas lá na parte prática, ou às vezes até o contrário. Às vezes tem coisas que você faz lá na parte prática que você às vezes não incluiu lá no referencial teórico. Então a recomendação é assim,
deixa para fechar a escrita do referencial teórico para o final, depois que você já escreveu tudo. Que aí depois vocês vão ver que fica bem mais fácil você saber o que você precisa colocar lá atrás. Acabou de entrar aí o João Alain, né? Tudo bom, João? Né? Acabamos de encontrar, agora encontrando aqui de novo aqui no Instagram, né? Estamos falando aqui da sequência da escrita da monografia. Então é o seguinte, ó, só para fechar, então qual que é a sequência? Você começa a escrever na metodologia os resultados, a conclusão, volta a redigir a introdução, depois o referencial teórico. Aí fez isso, escreve o resumo, né? Aquele resumo que fica lá, nós vamos falar um pouquinho dele agora daqui a pouco. Escreve lá o pré-texto, capa, contra capa, essas coisas deixa para o final, porque isso é muito rapidinho. Se tiver anexo ou apêndice, escreva o anexo ou apêndice, imprime, encaderna e entrega para a banca e prepara para a defesa. Então essa é a melhor forma de você escrever a monografia para você ganhar tempo. Essa semana eu postei 2 vídeos, né? Bem assim, o título foi bem provocativo, onde o título dos 2 vídeos foram Como irritar a banca do TCC, né? Ou seja, o que você não pode errar no seu trabalho escrito, caso contrário, você vai ter muito problema com a banca, né? Na hora da defesa, que são aquelas coisas que toda banca ela reclama. Então, o primeiro problema que eu costumo falar, que assim que realmente traz muito problema para o aluno, é quando ele não segue a formatação da ABNT. Ou seja, o TCC ele não tem um padrão de formatação. Olha só, eu já recebi TCCs que assim, o aluno, cada página, ele usa vários tipos de fonte, vários padrões de formatação durante toda a monografia. Ele coloca um parágrafo, às vezes, numa fonte, o outro parágrafo na outra fonte, numa ele coloca espaçamento simples, na outra ele coloca o espaçamento em e-mail, ou às vezes ele coloca um título numa parte da monografia de um jeito, na outra ele coloca de outro jeito, e aí qual que é o problema de quando o aluno ele faz isso? A banca, quando vai ler esse trabalho, como ele está com a formatação fora do padrão, vai ter assim, normalmente acaba gerando uma dificuldade muito grande para a banca entender aquilo que você fez. Então assim, ó, se lá na ABNT ele fala que todos os títulos têm que ser, vamos supor, Times 12, negrito, com todas as letras em maiúscula, coloque todos os títulos de capítulo nessa fonte. Porque a banca, na hora que ela for observar aquele padrão ali de formatação, ela já vai entendendo como que é a estrutura da sua monografia. Agora, quando você não faz isso, olha, eu já li TCC, que foi assim um verdadeiro desafio entender exatamente o que o aluno fez por conta de falta de padronização na monografia. Então, assim, a formatação, gente, às vezes tem muito aluno que fala, não, mas dá trabalho, isso é burocracia. Não é, não. Até na hora de você ler o trabalho, ele fica todo bonitinho, todo numa formatação uniforme. Dá gosto da gente ler um trabalho bem formatado. Então, muito cuidado com isso aí. E qual que é o padrão de formatação que você usa, né? Normalmente as faculdades, eles têm um manual. No manual, a própria faculdade, ela diz como que ela quer que seja feito. E se a faculdade não tiver o manual, siga a BNT que não tem erro. A segunda coisa, assim, que perturba muito banca de TCC, é quando é o seguinte, muitas vezes o aluno ele insere alguma figura na monografia e aí às vezes ele pega aquela figura lá de um livro ou da internet e aí o que acontece? O aluno muitas vezes ele coloca aquela imagem muito pequenininha, às vezes a página é bem larga, tem muito espaço para colocar a figura e o aluno às vezes ele acha que a figura vai ocupar muito espaço na página, ele diminui o tamanho da figura, ela fica muito pequena. Ou então às vezes ele pega uma figura de um livro, né, de um xerox, que às vezes a figura não está com boa qualidade, ou figura de internet de baixa qualidade. E aí o que acontece? A banca, quando vai ler aquela figura, olha gente, a figura ela tem um propósito, é para ajudar, colaborar no entendimento do texto. Agora, se a figura tiver com a qualidade ruim ou muito pequena, ou se tiver alguma coisa escrita na figura, e a banca não conseguir ler aquilo ali,
aquela figura vai depor contra o aluno. Por quê? Porque olha só o que acontece. A figura é para complementar o texto. Se ela está ruim, a banca fica tão contrariada que acaba depondo contra o trabalho do aluno e, em vez de melhorar a nota, faz abaixar a nota. Então, muito cuidado com figuras, principalmente figuras de internet. Uma situação que às vezes acontece muito, olha só. Muitas vezes o aluno ele vai lá, às vezes ele pega até uma figura colorida, né? Às vezes pega de um livro, ou da própria internet, alguma figura que tem cores. Aí na hora de imprimir, o que ele faz? Ele vai lá na Xerox e imprime no preto e branco. Na hora que aquela figura que era colorida já foi para o preto e branco, dependendo da situação, ela já perde um pouquinho a qualidade. Aí vamos supor que o aluno ele precisa imprimir 3 cópias da monografia, aí a primeira ele manda imprimir, e as outras segunda ele manda fazer um xerox. Na hora que ele faz um xerox daquilo que foi impresso, a qualidade cai mais ainda. Aí quando a gente recebe a monografia, vira um verdadeiro desafio entender o que tem naquela figura. Então, muito cuidado. Eu já peguei muito trabalho com figuras assim muito ruins, muito pequenas, o texto muito pequeno, figura de baixa resolução, né, que às vezes pega de xerox de livro. E aí realmente o aluno ele complica a situação dele sozinho quando ele faz uma coisa dessa. Então, muito cuidado com as figuras. Ah, mas e se a figura no livro estiver ruim? Se possível, refaça aquela figura. Refaça a figura que eu te garanto que vale a pena. Vale a pena realmente a qualidade é outra coisa e a banca vai ficar muito mais satisfeita de ler o seu trabalho. Uma terceira coisa que acontece muito assim em monografia e que realmente traz muito problema no trabalho escrito é assim, ó, toda monografia você pode colocar a citação direta e a citação indireta. O que é a citação direta? É quando você transcreve um parágrafo de algum livro, ou de algum artigo, alguma fonte de consulta, inclui ele da mesma forma lá na monografia. Então, isso é o que a gente chama de citação direta. Pode fazer isso, fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V de um parágrafo de um livro na monografia? Pode, desde que você cita o autor. Mas qual que é o problema que muitas vezes acontece? Às vezes o aluno, o que ele faz? Ele exagera na quantidade de citações diretas, né? Eu já peguei texto que você pegava assim, o aluno ele redigia um parágrafo, aí ele colocava uma citação direta, redigia outro parágrafo e outra citação direta. Então, muitas vezes por página tinha ali 3, 4 citações diretas, né? Então, a BNT ela proíbe de fazer isso aí? Não proíbe. Só que o que a banca ela vai pensar de um trabalho em que metade dele, ou às vezes até mais do que isso, do trabalho, é só citação direta? A banca vai olhar para aquele trabalho e vai falar assim, nossa, esse aluno não sabe escrever, ele não queria escrever, foi mais fácil ele sair copiando parágrafos de livros, de artigos e colocando tudo ali na sequência na monografia. Então isso depois muito, mas muito contra o aluno, mesmo que ele cite o autor. Então é o seguinte, pode usar a citação direta? Pode, né? Não esquecendo de fazer ela da forma correta, cita o autor, cita a página, cita a obra, cita tudo direitinho. Mas cuidado para não exagerar, né? Caso contrário, você vai ter muito problema com a banca. A banca vai olhar ali e vai achar que você não queria escrever, né? É a incapacidade de escrita. Quarto problema, que traz muito aborrecimento, e mês passado eu avaliei até um TCC nessa situação, é o que a gente chama de ausência de estrutura lógica do trabalho. O que é isso aí? Muitas vezes o aluno até sabe o conteúdo, né? Como foi o caso desse TCC que eu avaliei esse mês passado. Eu não tenho dúvida alguma que o aluno ele tinha o conhecimento. Só que assim, muitas vezes o que o aluno faz? Às vezes ele não consegue montar uma sequência lógica para o trabalho. Ele começa falando do assunto, aí ele já pula para outro assunto, aí depois ele volta para o início, aí depois ele pula para um outro assunto. E aí o que acontece? A gente não consegue entender a sequência do próprio trabalho do aluno. Mês passado, olha só, eu peguei um TCC para avaliar,
O aluno ele falava assim, ó, isso foi feito dessa forma assim, assim, por conta dessa tal coisa assim, assim, assim. Só que essa tal coisa que ele falava lá no parágrafo, lá na parte de trás da monografia não citava nada, ele falava lá na frente. Entenderam? Então assim ficava muito difícil entender o que o aluno fazia, porque a sequência do trabalho estava toda desorganizada. Então, antes de começar a escrever o TCC, a minha recomendação é o seguinte: façam planejamento da escrita de cada capítulo. Olha, o primeiro capítulo eu vou começar com esse tópico, depois com esse outro, dentro de uma sequência lógica, de tal forma que o seu TCC ele fique didático. Entenderam? Por caso contrário, com certeza a banca vai ter muita dificuldade de entender o que você fez. Que às vezes ele cita coisas que era para ter citado lá nas páginas anteriores do trabalho, e às vezes ele está lá na frente. Entenderam? Então, assim, faça um planejamento dos capítulos, o que você vai falar no capítulo 1, no 2, no 3, no 4 e para cada capítulo. E depois que você fizer essa estrutura do capítulo, aí você começa a redigir. Vocês vão perceber que assim, fica assim uma coisa assim redondinha. Semana passada mesmo eu fiz uma orientação com um aluno que ele estava com muita dificuldade para montar já o planejamento dos conteúdos no TCC1. Eu cheguei, sentei com ele, tem uma ferramenta que a gente fala que é o mapa mental, e aí eu fiz um mapa mental, né? Foi colocando os assuntos, olha, esse assunto aqui ele tem que ficar depois desse, esse aqui está dentro desse tópico. Fui lá e montei toda a estrutura do que ele vai trabalhar no TCC1. Da hora que terminou, ele virou e falou assim: nossa, professora, ficou fácil, né? Então, preocupa com a estrutura, porque com certeza a banca vai agradecer bastante. Bom, e quanto à estrutura da monografia, né? Então a gente diz que a estrutura da monografia, segundo a ABNT, ela tem 3 seções separadas. Tem uma que a gente chama de elementos pré-textuais, né, que é a parte inicial da monografia, né, que normalmente é muita coisa, geralmente dá ali umas 15 páginas pelo menos, dependendo da monografia, mas é isso aí mesmo. Os elementos textuais, que é a monografia em si, e os elementos pós-textuais que você vai colocar lá no final, né, para complementar alguma coisa. O que entra nos elementos pré-textuais, né? Eu até coloquei aqui no Instagram um post com uma lista dos elementos pré-textuais. Alguns são obrigatórios, outros são opcionais. Mas o primeiro que a gente fala é a capa, né? E como que é o modelo de capa? Geralmente, 90% das faculdades, se não for dizer 100%, já te dá um modelo padronizado que eles querem que coloque na capa. Então, olha isso aí, né? Verifica inclusive o logotipo da faculdade, a posição que eles querem que coloque, porque eu já vi casos de banca pegar no pé por conta de capa de TCC, né? Então é desse jeito. Então, logo depois da capa, ele tem 2 folhas que a gente chama assim de folha de rosto e folha de aprovação. O que é a folha de rosto? Normalmente ele vai repetir informações que estão lá na capa, mas ali ele já vai entrar o orientador, já vai entrar outras informações, e a folha de aprovação, que também repete algumas informações, o nome do aluno, o título, mas lá vai ter novamente o orientador e a banca a banca examinadora daquele TCC. Então são 3, a gente fala que são 3 capas, né? A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação. Gente, para que tudo isso? Gente, é igual um livro. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, tem um livro aqui, ó, por exemplo, esse livro aqui, ó. Olha só, esse livro aqui, um livro de marketing digital. Olha só como é que esse livro aqui, ele tem a capa, tá vendo? Mas na hora que você abre o livro, logo em seguida, o que ele tem? Ele tem aqui, ó, tá vendo? Ele tem, ó, outros elementos, tá vendo? A contracapa. Aqui, ó, tá vendo? Aqui ele tem, ó,
os créditos. Normalmente o TCC você não precisa de colocar os créditos. E aí aquele já entrou aqui na dedicatória, tá vendo? E aqui ele colocou um epígrafe. Então, assim, TCC é do mesmo jeito. E até ele entrar no assunto do livro, ele já vai entrar aqui, ó, já na página 11, onde ele começa aqui a introdução do livro. E isso aqui tudo, ó, são o que a gente chama de elementos pré-textuais do livro. O TCC é a mesma coisa. Entrou e agora a Diana Diniz, boa noite, né? Seja muito bem-vinda. Nós estamos falando aqui dos elementos pré-textuais da monografia, né? Que o que é obrigatório, o que é opcional. Tem um elemento que ele é opcional e que, assim, na maior parte das vezes não vai precisar colocar, que é o que a gente chama de errata. O que é errata? Muitas vezes é o seguinte, quando você vai fazer o TCC, às vezes acontece de você imprime o TCC, já manda a versão para a banca, e aí depois que você mandou a versão para a banca, você percebe que houve algum erro, algum engano em alguma página daquele TCC. E aí você passa aquele aperto danado e fala assim, nossa, mas eu já entreguei o TCC para a banca, como que eu faço? Então você faz assim, ó, você pega aquela folha onde você percebeu o erro, e redige, imprime uma folha de errata. E aí, na hora da defesa, você vai lá e entrega para a banca. Olha, e chega e fala, né? Olha, é o seguinte, isso aqui houve um engano, tá aqui a errata, marcando onde que tem a correção para ser feita e entrega para a banca. Aí a pergunta é o seguinte, isso é vergonha? Não, gente, normalmente não é vergonha, não precisa ficar com medo, não precisa ficar constrangido, isso é normal. Mesmo porque depois da banca do TCC, a banca avaliadora vai fazer um monte de sugestões. Aquele trabalho que você entrega no dia da banca é uma versão provisória. Depois ele ainda vai passar por mais revisão, mais correção. Então, se você perceber um erro, é melhor você entregar errata, admitir que houve o erro e a banca vai considerar aquilo que você entregou. Existem 3 elementos que são opcionais, tá? Que muita gente às vezes não dá muita bola, mas são 3 partes que eu costumo dizer o seguinte, você tem que prestar muita atenção, porque ali é onde você vai ganhar o coração da banca, que é o quê? É a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe. Por que eu digo que é ali que você vai ganhar o coração da banca? Olha só, o que é a dedicatória do TCC? É uma página no qual você vai dedicar esse TCC para alguém que seja muito importante na sua vida. Então, para quem tem crença em Deus, a recomendação é o seguinte, que você dedique o seu TCC a Deus. E depois a gente dedica o TCC à família, normalmente os pais, o pai, a mãe, os irmãos. Se quiser pode dedicar ao marido, o esposo ou namorada, mas aquela pessoa para quem você quer dedicar aquele TCC. Tá? E assim, eu já vi gente que não faz e tem gente que às vezes redige ele rapidamente, de qualquer jeito. Gente, a recomendação é o seguinte, faça um texto bonito, um texto bacana, né? Realmente expressando a quem você quer dedicar aquele TCC. Porque ali na hora que a banca ela lê uma dedicatória bonita, as pessoas vão chegar para você, olha, ali tem um ser humano muito bacana apresentando esse TCC e acaba gerando uma simpatia por parte da banca. O segundo é o que a gente chama dos agradecimentos. O que é o agradecimento? Normalmente você agradece a pessoas que de alguma forma contribuíram para a construção daquele TCC. Então normalmente você começa agradecendo ao seu orientador de TCC, né? Mesmo que você não tenha tido uma relação muito boa com o orientador, agradeça ao orientador. Escreva um parágrafo de agradecimento ao orientador. Se quiser, pode agradecer à família, pode agradecer a amigos, a colegas, às vezes o coordenador de curso, que se em algum momento do curso ele te ajudou. Eu tive um aluno que agradeceu a diretora, né, a diretora da escola politécnica, porque houve um momento que ela realmente ajudou, deu muita força para esse aluno, ele foi lá, redigiu um agradecimento a ela. Então, assim, faça um agradecimento, né, que o sentimento de gratidão, gente, é algo bonito de se ver.
Então, coloca isso no seu TCC que pega bem. E o terceiro é o que a gente chama de epígrafe. O que é o epígrafe? É uma citação direta, só que essa citação ela não está relacionada ao conteúdo do TCC. Né? Normalmente, eu gosto de colocar como epígrafe algo relacionado ao momento que você está vivendo. Então, eu vejo, muitas vezes tem gente que coloca epígrafe relacionada assim à busca do conhecimento, à superação que houve na construção do TCC. Eu já vi gente colocar epígrafe relacionada à profissão que o aluno está se formando. Então, normalmente, uma citação direta curtinha, né? Uma estrofe, uma frase curta, você cita o autor daquela frase e coloca ali na epígrafe que normalmente pega bem. Né? Se quiser pode colocar, às vezes, letra de música, às vezes tem muita letra de música que são inspiradoras, eu gosto muito do Legião Urbana, né? Então vale a pena você caprichar ali e colocar uma frasezinha bacana, vocês vão ver que a banca lê e admira o aluno. Bom, depois desses 3 elementos, né, dedicatória, agradecimento e epígrafes, que são opcionais, mas eu recomendo que não deixe de fazer, tá? Porque ali você vai ganhar o coração da banca. Aí vem o quê? O resumo e o abstract. Né? O que é o resumo? Ele é um parágrafo. Eu já vi muita gente errando na hora de fazer resumo. Então, como é que faz resumo? Ele é um parágrafo único. Normalmente ele tem ali umas 100 para 150 páginas. Não precisa ficar muito grande. E como o próprio nome diz, ele é um resumo do TCC. E logo depois do resumo, você vai colocar no mínimo 3 palavras-chave. Nessas 3 palavras-chave, elas vão lá para o repositório do TCC e serve para pessoas, quem quiser fazer buscas de TCCs naquele assunto que você realizou. E normalmente, como é que redige o resumo? Né? Porque esse também é um problema, eu vejo aluno uma dificuldade imensa para fazer o resumo. Geralmente, assim, se o seu TCC tem 4 capítulos, você vai redigir 1 ou 2 capítulos, 1 ou 2 frases de cada capítulo da sua monografia. Então, esse é o resumo. Tá? Então, você começa, escreve lá 1 ou 2 frases relativas à introdução, 1 ou 2 frases em relação ao referencial teórico, a metodologia, os resultados e ali 1 ou 2 frases na conclusão. No total, vai dar ali umas 100 a 150 palavras num único parágrafo. Não pode colocar 2 parágrafos e fica tudo numa única página. Tá? Então, esse daí é o resumo. E o que é o abstract? É você pegar aquele resumo e traduzir para uma língua estrangeira. O mais comum é que seja no inglês. Tá? Então, é o resumo e depois o abstract. Capricha que o resumo é a segunda ou terceira coisa que banca lê. Eu mesmo, quando eu vou ler TCC, eu começo a ler a capa do TCC, eu vejo lá quem que é o nome do aluno, o título. Aí eu vou lá nas referências, né, para ver o que o aluno leu. Depois, a terceira coisa que eu faço é ler o resumo. Então, capricha, porque se ficar mal feito, a banca já vai começar a fazer um juízo ruim do seu TCC. Bom, depois do resumo, aí vem uma parte mais técnica, né, que são o que a gente chama de lista de figuras, lista de tabelas, lista de abreviaturas e lista de siglas. Tá? Então, são elementos considerados opcionais, mas se tiver figura no seu TCC, você tem que colocar a lista de figuras. Se tiver tabela, a mesma coisa, né? Siglas e abreviaturas, a mesma coisa. Então, são elementos técnicos que você precisa colocar ali depois do resumo e do abstract. E depois você vai colocar o sumário, né? Tem gente que chama índice, né? Mas na verdade, em monografia, o termo correto é o sumário. E aí, com o sumário, você encerra os elementos pré-textuais da monografia. Quais que são os elementos textuais? Então, normalmente, são divididos em 3 partes. A introdução, que vai ter ali mais ou menos ali umas 3, 4 páginas no máximo, não precisa mais do que isso. A maioria das introduções dos TCC dos meus alunos são 3 páginas.
tá? Mas o cuidado para não ficar muito curta. Eu já vi aluno escrever introdução de uma página, e aí não fica bom não, tá? Depois vem a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento ele é dividido em duas partes, que é o referencial teórico e a parte prática. A parte prática você tem que ter no mínimo 2 capítulos, um capítulo descrevendo a metodologia que você usou e um outro com os resultados que você alcançou e alguns comentários sobre os resultados, né? Então esse daí é o desenvolvimento. Normalmente o desenvolvimento vai ter ali de umas 35 para 50, 55 páginas, também não passa disso, tá? E depois lá no final tem aquilo que algumas pessoas chamam de conclusão, mas é mais comum a gente usar o termo considerações finais. Por que não está se usando mais o termo conclusão? Porque quando você diz que uma conclusão, você está dizendo que é algo assim definitivo. E na ciência, gente, o trabalho científico, não existe nada que seja definitivo, né? Aquilo que talvez seja verdade hoje, amanhã você chega à conclusão que não é. Então, por isso mesmo, para não ser tipo assim, uma conclusão de algo que seja totalmente definitivo, o termo que normalmente se usa é considerações finais, tá? Então lá no final você tem as considerações finais, que normalmente você vai ter ali umas 2 para 4 páginas, também não precisa passar disso, mas pelo amor de Deus, gente, então me faça uma conclusão de uma página. Caso contrário, você vai ter muito problema. E aí depois dessa parte do desenvolvimento, tem o que a gente chama de elementos pós-textuais. Quais que são os elementos pós-textuais? Existe um que é o obrigatório, que são as referências, né? O que são as referências? É tudo aquilo que você leu e que você citou no texto. Então, essas são as referências, tá? Então, muito cuidado, que eu já vi muito trabalho em que o aluno ele faz uma citação lá no texto e não inclui aquele livro ou artigo lá nas referências. Então, isso dá problema. E o contrário eu também já vi. Eu já vi o aluno, ele cita um livro lá nas referências, mas que não foi utilizado na monografia. Então, você coloca nas referências somente aquilo que você incluiu lá na monografia. Se faltar alguma coisa, ou nas referências, ou se você colocar algum livro nas referências que não está citado lá na monografia, também vai te dar problema, né? Eu já vi casos de aluno que às vezes ele coloca muita coisa lá nas referências e nem tudo que ele coloca nas referências ele usou na monografia, né? Que às vezes ele coloca assim para dar volume, para ficar parecendo que tem muita coisa. Eu falei assim, gente, isso é uma grande bobagem. Eu já vi TCCs, excelentes TCCs, com referências de uma página e o trabalho estava muito bem escrito. Então, não é a quantidade, é a qualidade das referências que você incluiu. E os elementos opcionais dos elementos pós-textuais, né? Então, você tem a bibliografia, que é diferente de referências. Então, o que é bibliografia? É tudo aquilo que você leu e que talvez você incluiu ou não incluiu no texto da sua monografia. Então, normalmente não é usual colocar, né, apenas as referências, é um elemento opcional. Um outro elemento opcional é o que a gente chama de glossário. O que é o glossário? Normalmente assim, são termos, né? Você tem termos que você usou lá na monografia e você quer colocar o significado de cada um daqueles termos lá no glossário para facilitar para o leitor. Então, esse é o glossário. Eu nunca vi monografia com glossário, mas a BNT prevê que se você quiser você pode incluir, mas não é obrigatório. Duas seções que geram muita dúvida é o apêndice e o anexo. O que é apêndice, o que é anexo? É assim, ó. Vamos supor que você fez uma monografia e você citou alguma lei ou, né, que foi citada lá na monografia e você incluiu essa lei lá nas referências,
Mas para ilustrar melhor, você quer colocar a íntegra daquela lei no monografia. Aí você vai colocar ela no anexo. Por quê? Porque essa lei não é de autoria sua. Ela é uma lei que foi publicada no Diário Oficial da União ou algum outro local e que você, para complementar, ilustrar melhor o trabalho, você resolveu colocar a íntegra da lei. Aí isso você vai colocar no anexo. Agora vamos supor o seguinte, que na parte prática você desenvolveu, por exemplo, um software, um programa de computador, que você citou trechos desse software na monografia, mas se você quiser colocar a íntegra do software no final da monografia, aí você vai colocar ele no apêndice. Por que ele vai no apêndice? Porque o apêndice, você vai incluir textos complementares à sua monografia, mas de coisas que você fez, que é de sua autoria. Então, normalmente, o que é muito comum você colocar em apêndice? Às vezes você quer colocar a íntegra de algum software que você desenvolveu, às vezes o passo a passo para instalação de alguma coisa no computador, ou qualquer outro texto, mas que seja de sua autoria. Aí você vai colocar ele lá no apêndice e no anexo textos que você quer complementar na sua monografia, mas que sejam de autoria de terceiros. E o último elemento, o pós-textual, que a BNT cita, é o que a gente chama de índice. O que é o índice? O índice, esse índice que a BNT cita, está mais para um índice de remissivo. Você vai colocar, e é um elemento opcional. Eu pessoalmente também nunca vi monografias onde a pessoa incluiu o índice, mas funciona assim. Às vezes você quer colocar a página que se localiza certos termos, então você coloca a lista daqueles termos em ordem alfabética e cita as páginas no qual aquele termo aparece na sua monografia. Boa noite, Valdomiro, tudo bom? Seja bem-vindo. Nós já estamos quase no final da live, Eu já estou aqui já fechando já os elementos pós-textuais da monografia, mas a live ela vai ficar gravada, você pode assistir depois. Então esse é o que a gente chama do índice, que está mais para um índice remissivo da monografia, que ele entra como um elemento opcional lá nos elementos pós-textuais. Ok, então em resumo, a monografia então, ela é isso aqui, ela tem os elementos pré-textuais, geralmente vai ter umas 15 páginas, os textuais, que vai ter ali no mínimo ali umas 35 páginas, e os elementos pós-textuais, que geralmente vai ter ali umas 2, 3 páginas, 4 no máximo, Somando tudo isso aí, deve dar ali mais ou menos umas 58 para 60 páginas de tamanho mínimo, ou o desenvolvimento pode ficar ali até mais ou menos umas 50 e poucas páginas, as considerações finais, no máximo uns 4 páginas, você não coloca ela muito grande, tem de referência 2, 3 páginas no máximo, também não vai passar disso, então provavelmente o tamanho máximo da monografia é aquele que eu falei no início, ele mais ou menos umas 80 páginas. Gente, então é isso aí, eu tinha uma lista aqui de assuntos que eu queria cobrir, eu acho que eu cheguei aqui no final da minha lista, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, se quiser escrever aqui no comentário, a gente responde, para quem quiser, tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa. Essa live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram, porque quem quiser assistir depois, a maioria dos meus alunos prefere assistir depois, mesmo que alguns têm aula à noite e acaba ficando complicado assistir nesse horário, então por isso mesmo ela vai ficar gravada. E eu queria agradecer a presença de quem esteve aqui assistindo essa live. E semana que vem nós vamos fazer uma outra live. E aí eu já vou começar a detalhar um pouco mais sobre a questão da escrita. Eu tenho uma listinha que eu chamo o seguinte: o que pode e o que não pode colocar na escrita da monografia. Eu tenho uma lista que eu falo, a lista das palavras proibidas, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso, o que pode e o que você não pode fazer no trabalho escrito do TCC. Então, gente, eu queria agradecer a presença, muito obrigado e
Semana que vem a gente tem mais. A gente volta aqui para mais uma live sobre o TCC. Um grande abraço e boa noite a todos.